Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rebeca Nunes e você está assistindo ao Planeta Expresso. Você já parou para pensar em todas as suas dúvidas sobre a Receita Federal? Conheça o NAF, que é um projeto da Universidade Estácio de Sá que está ajudando a população a retirar qualquer uma dessas dúvidas. Olá, estamos aqui hoje para visitar o NAF, Núcleo de Apoio e Contato Fiscal, um projeto realizado pela Estácio, que está auxiliando a população na retirada de qualquer dúvida sobre a Receita Federal e isso tudo de forma gratuita. Nós gostaríamos de saber, na opinião da senhora, como esse projeto está auxiliando na sua formação. Sim, está ajudando porque a gente está aprendendo a fazer imposto de renda, né? E também ajudando os contribuintes da melhor forma possível. Ótimo. Obrigada. Para a senhora, qual a importância do NAF estar realizando esse atendimento à população de forma gratuita? Eu achei excelente. O NAF é excelente e prático também. Acho ótimo, muito bom. Gostei muito, obrigada. Obrigada. O senhor, como coordenador, qual a importância do projeto NAF para a população? Então, o projeto ele já foi pensado pela Estácio há bastante tempo e agora, nesse último ano, no ano passado e esse ano, estamos implantando em todas as unidades. A gente teve a oportunidade de ter implantado esse ano, ou melhor, começado as atividades esse ano. A gente inaugurou no ano passado, no finalzinho do semestre, e esse ano nós começamos os atendimentos. Então, nós atendemos as pessoas que procuram serviços da Receita Federal para várias coisas, regularidade de CPF, imposto de renda, e com isso a gente vai desmistificando o que as pessoas têm medo da Receita Federal. E a gente traz a pessoa mais para próximo da Receita Federal, fazendo essa intermediação e tornando essa comunicação mais viável e mais fácil. Você acha que o assédio está enraizado na nossa cultura? A repórter Débora Nupp foi até as ruas para saber a opinião da população sobre esse assunto. Olá pessoal, eu sou Débora Nupp e hoje estamos aqui na Estácio, Campus West Shopping, para conversarmos um pouquinho sobre assédio. O que você entende como sendo assédio? Qualquer forma de agressão que a pessoa se sinta afetada de alguma forma. Sinta denegrida, sinta, como posso dizer, alguma coisa que afete, seja moralmente, verbalmente. No resumo seria isso. Olha, assédio pra mim é quando a pessoa invade o espaço de outra pessoa, sem a pessoa querer, sem consentir, sem nada disso. Assédio, ele é como se fosse um abuso, né? Que a pessoa pode ser, tem vários tipos de assédio, sexual, moral. É todo comportamento que ameaça e constrange o outro e faz o outro se submeter à sua vontade ou às suas vontades. Tipos de assédio, você consegue apontar alguns aqui pra gente? A gente conhece mais o assédio sexual e hoje em dia está muito conhecido, muito divulgado o assédio moral, que acontece muito no trabalho. Vários, moral, psicológico, físico, vários. De maioria é mexendo com, geralmente homens mexendo com mulher na rua, seja um olhar mais, vamos dizer assim, mais violento, que seja olhando muito. E esses são os principais que eu mais vejo. Agora eu vou te mostrar um vídeo que eu quero que você me diga que tipo de assédio que você vê nesse vídeo, tá? Peraí, você... Não, eu não quis. É só que é bem apertado aqui na loja. É muito apertado aqui, não é? Geralmente não ouço fofoca do segundo ano, mas... E aí, que tipo de assédio é esse? Pra mim é físico e moral. Na verdade, esse é o sexual. Físico também. Mas o ponto principal dele é o sexual. E que tipo de assédio é esse? Sexual. Sexual, isso aí. Você vê que ele infringiu o espaço dela, né? E ela se... Vergonha, humilhação, medo,
tudo isso. Exatamente. Eu vou te mostrar uma cena de um programa, tá? E aí você vai me dizer que tipo de assédio é aquele, tá bem? Presta atenção, você só está comigo, presta atenção, só um pouquinho, você só está comigo porque eu quero que você ganhe, é isso? Emily, presta atenção, Emily. Não é isso. Presta atenção, presta atenção, Emily, presta atenção. Emily, presta atenção. Presta atenção, Emily. Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Quem acha, Emily? É o público. Foi por isso que eu te perguntei. Quem acha? Eu não assisti esse programa. Eu não assisto esse programa, enfim, eu não assisti. Mas eu tô vendo que é o Big Brother. Pelo que a imprensa divulgou, houve alguma coisa de algum relacionamento afetivo entre os dois. Então seria um assédio, como não é trabalho, é mais sexual mesmo. Além do assédio sexual que acontece, acontece um assédio psicológico. Sim. Sim, ok. Sim. Ele controla ela de certa forma, né? Naquele caso ali, é o homem sobre a mulher, mas cada vez mais a gente também pode ver a mulher sobre o homem. Sim, com certeza. Isso acontece de cada lado, um lado para o outro. Sim. A sociedade. Felizmente. A sociedade hoje que nós vivemos, com os valores que vão se perdendo um pouco, se desgastando pela rapidez das próprias relações e, infelizmente, acabam propiciando esse tipo de comportamento de um sobre o outro. Verdade. Você sabia que 39% da população está satisfeita com o que trabalham? Fomos atrás de alguma dessas pessoas, confira. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com o Léo Fernandes, ex-aluno da Estácio, e uma promessa em ascensão no futebol brasileiro. Então, Léo, conte-nos um pouquinho da sua história no futebol, sua história geral, né? Essa história no futebol é uma história recente, né? Começou não tem muito tempo, né? É um projeto que começou, para falar a verdade, mais ou menos em outubro, novembro de 2016, né? E eu resolvi cair de cabeça nesse projeto. Botei na cabeça que ia conseguir e realmente, graças a Deus, eu tô conseguindo chegar lá. Antes disso, você trabalhou com alguma coisa? Você sempre esteve nesse meio do futebol? Como é que era? Então, o futebol é algo que sempre esteve presente na minha vida, né? Desde gurizinho lá, sempre tive em mente, né, de viver no meio do futebol. Quando eu era pequeno mesmo, meus pais perguntavam: Léo, se cair futebol na prova, você vai tirar 10, né? De tanto que eu estava introduzido, né, no futebol. E sempre pensei em trabalhar com futebol. Meus pais, eles queriam, quando eu era menor, que eu fosse militar, inclusive, só que não passava na minha cabeça, não era minha pretensão. Até que chegou uma certa época da minha vida que chegou o período de escolher qual faculdade cursar, né? E foi quando eu decidi cursar jornalismo para poder trabalhar com futebol, né? Na época eu tinha um peso muito acima do que um atleta de futebol precisa ter. Então eu pensei, não, jogador de futebol não dá. Então vou trabalhar com jornalismo, que pelo menos eu vou estar ali no meio do futebol e vou conseguir trabalhar com isso. E engrenei. Aí nessa eu comecei a trabalhar numa rádio aqui no Rio de Janeiro, a Rádio RPC. Comecei a trabalhar como narrador de futebol nessa rádio. E só que depois de um certo tempo acabou que eu senti que ainda faltava algo a mais, sabe? Não era bem o que eu planejava para mim. E foi quando eu retornei para Joinville. Aí lá você decidiu que queria fazer algo diferente. E aí você começou a entrar nesse plano de se tornar jogador, certo? E como foi para você essa mudança? Foi fácil? Você teve algum momento que você pensou em desistir? Olha, então, fácil nunca é, né? Fácil só injeção na testa, né? Daí é fácil, vai rapidinho. Mas chegou um momento em que eu pensei sim em desistir. Eu cheguei lá em Joinville, e nisso que eu cheguei em Joinville, eu comecei a trabalhar com a parte da assessoria de imprensa, porque era o que mais ou menos eu já tinha alguma experiência, então era algo que eu tinha capacidade de fazer. Até que um dia eu botei na cabeça de, não, eu não vou ficar só aqui do lado de fora do campo, eu vou entrar no campo. Foi a partir daí que eu larguei tudo. Larguei o emprego que eu estava, né,
trabalhando com assessoria de imprensa. Eu larguei os estudos lá, não estou recomendando a ninguém, mas é o que eu fiz, eu decidi investir no meu sonho. Nisso que eu larguei tudo, eu falei, não, vou me dedicar a isso, eu vou emagrecer e vou conseguir jogar. Só que nunca é um caminho fácil, né? Sempre tem muita coisa a percorrer. Na época mesmo eu pesava 132 quilos, hoje eu peso 90, isso de novembro pra cá. Durante o caminho, várias vezes eu via todo mundo comendo as coisas normais, né? E eu tendo que abdicar de muita coisa para conseguir chegar no meu objetivo. Às vezes era doloroso, né? Às vezes você querer comer alguma coisa e não comer porque você tinha um objetivo, porque você tem um sonho para ser alcançado, é algo que às vezes pesa um pouco e nem sempre as pessoas estão dispostas a abrir mão, né? E felizmente eu me dispus a abrir mão, né, disso e fiquei totalmente focado no objetivo que eu tinha e fui conseguindo. E no futebol, assim, quando você começou a jogar mesmo, como foi isso? Você teve uma trajetória rápida? Como é que foi isso? Então, o futebol foi algo que aconteceu muito rápido na minha vida, né? Foi algo que às vezes nem eu mesmo acredito que aconteceu da forma que realmente aconteceu. Quando eu comecei a emagrecer, fui emagrecendo, fui ganhando espaço, né, lá na cidade. As pessoas passaram a me conhecer como o cara que mudou a vida, né? O cara que virou, teve um giro de 360, né? Foi uma virada completamente rápida e também histórica, né, digamos assim. Algo que é difícil de ser revertido tão rápido, né? Pensa, 132 quilos para 90 quilos em 4 meses. Em janeiro foi a minha primeira oportunidade no futebol. Quando chegou assim no final de dezembro, eu tava jogando futebol numa recreativa, né, esportiva lá em Joinville. Nisso tava brincando com os amigos só. Já tava bem mais magro, já tava próximo de chegar no peso ideal. Tava lá brincando com os amigos. Até que tinha um empresário lá assistindo o jogo. E eu não contava com isso, eu não fazia a menor ideia de que tinha um empresário lá vendo aquele jogo. Nesse jogo eu lembro que eu marquei 3 gols e dei 2 assistências, 2 passes para gols. E daí nisso o empresário ficou louco. Ele, na mesma hora, quando acabou o jogo, ele já veio até mim, me procurou. E daí conversamos, fomos negociando, assinamos o contrato, né, de representatividade. Foi algo assim, rápido, eu não esperava, mas eu já tinha isso em mente, eu já tinha me proposto a jogar, mas eu ainda não tinha nada. E quando chegou no início de janeiro, eu fiz teste no Grêmio de Joinville, que é uma filial do Grêmio de Porto Alegre. Nisso eu comecei a jogar no Grêmio. Eu passei nos testes, só que eu não recebia salário. Lá no Grêmio eu treinava e jogava só, sem receber nada, mas em compensação o meu direito federativo pertencia a mim. Se eu quisesse sair, do dia para a noite eu poderia sair sem ter que pagar nada ao Grêmio, enfim, né? Eu sairia e o Grêmio ficaria lá com uma mão na frente e outra atrás. E daí eu fui relacionado pro primeiro jogo, não entrei. No segundo jogo fui relacionado, entrei nos últimos 5 minutos do jogo, marquei um gol e dei uma assistência também. Aí nisso aí já foi suficiente pra provar que eu merecia uma vaga no time, né? E daí o Drean, eu lembro que no jogo seguinte era até um clássico contra o Caxias. Aí ele me colocou pra jogar de titular. Joguei, fiz 2 gols. Dei um passe para gol de novo. E daí no terceiro jogo que eu fui jogar pelo Grêmio, na semana seguinte eu já entrei em campo já transferido. Eu já tinha uma transferência acertada lá com o Fluminense do Itaú para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense. Nisso eu também fiquei um mês lá no Fluminense do Itaú. Fiz um ótimo início, né, lá no Fluminense. Para ter uma noção, em um mês eu participei de 4 jogos. Nesses 4 jogos eu marquei um total de 8 gols e dei 4 assistências. Então, uma média, aí continuando, né, de 2 gols e uma assistência por jogo. É uma média alta, né? Eu sou meio campista. Para um meio campista não é comum sair fazendo gol assim direto. O mais comum para o meio campista é servir, dar passes para gols. Isso eu estava fazendo, mas eu também estava fazendo gol. Então essa ascensão acabou sendo um pouco mais rápida também por causa disso. E logo com um mês de Fluminense eu fui pro Joinville Esporte Clube. Se você pudesse olhar para trás e se projetasse para aquela época que você ainda estava na rádio, trabalhando, narrando jogos, você conseguiria se ver nessa posição que você está agora? Olha, com certeza não. É algo que eu não imaginava. Se
Se no ano passado alguém virasse para mim e falasse que eu seria jogador de futebol, eu iria rir da cara da pessoa. Apesar de ser algo que era meu sonho, né? Continua sendo, mas que agora eu tô realizando. Na época eu iria gargalhar da cara da pessoa. Eu ia falar, não, você tá brincando, né? Você tá querendo tirar uma comigo. Mas hoje eu vejo que foi possível. Hoje é uma realidade para mim, sabe? Hoje é algo que eu tô vivendo. E felizmente eu tô vivendo isso, porque é algo que eu batalhei bastante, algo que eu corri atrás, que eu sofri bastante no início. Pra tu ter uma noção, no início, quando eu comecei a treinar pra ganhar condicionamento físico e pra emagrecer, eu chegava a fazer 7 treinos ao dia. Então, é algo que normalmente uma pessoa faz numa semana. Às vezes nem isso, porque geralmente as pessoas vão à academia de segunda a sexta, que dão só 5 dias. E eu treinava 7 vezes em um dia. Na segunda-feira eu já acordava cedo, 6h30 da manhã eu já estava na academia treinando. Meia-noite, que era a hora que fechava a academia, eu estava lá saindo junto com os últimos funcionários. Então foi uma evolução, né, que durou até pouco tempo. E se você pudesse dar uma dica para todas essas pessoas que querem ascender socialmente, que querem emagrecer, que querem fazer essa mudança que você fez, o que você diria para essas pessoas? Então, eu diria para essas pessoas que sempre dá para ter um começo. Nunca nada está perdido. Eu, na época mesmo, eu cheguei a pensar em uma redução de estômago, em que não seria algo saudável. É uma alternativa, mas não é algo saudável. É algo em que eu mudaria no meu físico, a minha parte física mudaria, só que a mudança tem que começar aqui, sabe? Se eu não começar a mudar aqui não vai mudar. Então, a partir do momento em que eu mudei aqui mudou junto. Então não foi necessário eu passar por um processo cirúrgico, em que algumas das vezes é até arriscado, né? Eu, particularmente, eu tenho um baita medo de cirurgia. Então, assim, não adianta nada você chegar e fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e uma redução de estômago, e depois, quando você puder voltar a comer as coisas, você voltar a comer tudo de novo que você comia. Então acaba que você engorda tudo de novo e de novo outra cirurgia. Então não é algo saudável. Mas o que eu fiz foi uma mudança de hábitos. Eu mudei totalmente minha alimentação, tanto é que no início eu comia alface, tomate, frango e bebia água. Era essa a minha alimentação. Fora a suplementação, né, recomendada para atletas que querem emagrecer. Tudo acompanhado por uma clínica, que isso é muito importante também. Nunca é bom fazer algo por conta própria. Então eu fui tendo acompanhamento, mas eu decidi mudar. Eu quis mudar, eu decidi mudar. Então, eu corri atrás disso, eu fui, batalhei e consegui alcançar o resultado. Então, a dica que eu tenho para as pessoas é nunca desistirem, independente. Pode ser o mais difícil possível, mas não é impossível. Muita gente dizia, eu já ouvi da minha mãe chegar para mim e dizer, filho, eu não acreditava que você ia conseguir ser um jogador. Eu ouvi isso da minha mãe. Mas realmente, se alguém vira hoje para mim, eu vou acreditar, porque eu consegui também. Mas é algo que não é normal, você não vê todo dia. É algo que eu não me magoei com a minha mãe quando ela falou isso. Porque realmente é algo, teoricamente, seria impossível. No olho de todo mundo, seria algo impossível. Mas eu acreditei em mim, eu acreditei que aquilo que todo mundo julgava impossível, eu poderia fazer. E corri atrás e tornei o impossível em algo possível e real. Léo, muito obrigada por sua presença aqui hoje, por contar pra gente a sua história, né? A gente deseja uma ótima carreira para você. A gente tem certeza que agora é só o comecinho de uma grande carreira mesmo, tá? Obrigado. Então foi isso, pessoal. Acabou agora a nossa entrevista. Então, até a próxima. Então, galera, esse foi o nosso Planeta Expresso de hoje. Obrigado pela audiência. E caso você tenha alguma sugestão de matéria, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Meu nome é Rebeca Nunes e até a próxima.